Paz do Senhor, mulheres que oram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento de você com Deus, estudo de sua palavra, 7º dia do nosso devocional, fé acima de tudo. Quando Abrão e Sarai não encontraram outra forma de ver as promessas de Deus cumprirem, eles usaram Agar como meio para que Abrão tivesse um filho. Quando Agar engravidou, Sarai desprezou Agar e tratou-a de maneira ríspida. Agar precisava muito de ajuda e esperança. Ela fugiu e Deus a encontrou no deserto. Quando Agar fugiu dos maus tratos de Sarai, Deus a viu. Agar acreditava que Deus era quem ele dizia ser e faria o que ele havia dito que faria. A fé de Agar, no seu desespero, era o tipo de fé que Deus desejava do seu povo. Agar demonstrou a sua fé na maneira como ela falou com Deus. Agar o chamou de El Roi, que significa o Deus que me vê. Ela creu que Deus a via e que ele continuaria a enxergá-la em qualquer circunstância. Agar foi a primeira pessoa nas Escrituras a dar um nome a Deus. O nome que ela deu a Deus demonstrou a sua esperança e confiança no caráter e provisão de Deus para ela, uma estrangeira. O cuidado e a provisão de Deus para Agar no deserto mostraram seu amor pelos estrangeiros, um tema que veremos continuamente em Gênesis. Deus deu a Abrão uma grande promessa e a promessa viria por meio de Sarai. Ela seria a mãe do herdeiro prometido. No entanto, quando Deus encontrou Agar no deserto, Deus também deu a Agar uma promessa para outro descendente da semente de Abrão. Deus prometeu multiplicar os descendentes de Agar e prometeu cuidar dela em meio às circunstâncias difíceis. Agar é um exemplo de fé singular, especialmente por fazer parte da mesma história de Abrão e Sarai. Enquanto Sarai buscou fazer as suas coisas na sua própria força, Agar clamou a Deus. Nós somos lembradas de que Deus vê as nossas dificuldades e as nossas aflições e de que Ele responde ao nosso clamor. Enquanto Sarai e Abrão, por sua vez, não foram bons exemplos de clamor a Deus em meio a dificuldades, Agar, uma estrangeira e serva, nos dá um exemplo de como depositar nossas necessidades diante de Deus com um coração esperançoso. Uau! Como Agar nos ensina, né? Texto bíblico para a nossa meditação está em Gênesis, capítulo 16, do verso 7 ao 15, que diz assim: Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Este filho será como um jumento selvagem, ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, El Roi, o Deus que me vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que este poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Oh meu Deus, que fé desta mulher, mesmo sendo escrava, mesmo vindo de uma crença diferenciada, ela ao ouvir, ela creu e obedeceu. Voltou para a submissão diante de Sarai, ficou lá e aguardou o seu tempo. E quando chegou o tempo de sair, foi despedida, sem nada, sem riquezas, apenas com odre e com pão. E o menino, mas Deus, que tinha visto ela antes, viu de novo. Que nós possamos fazer como Agar. Em vez de ficarmos com vitimização, vamos nos posicionar a partir do momento que encontrarmos com Deus e lembrarmos: o Deus que viu Agar nos vê também, e que possamos entrar pelo caminho da submissão, porque o Deus que promete, Ele cumpre o que fala.
Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Lembre-se, fé acima de tudo. Beijo!